Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus seja com você nessa tarde, início de noite de quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Aqui o sino da igreja, o avião passando, o avião do aeroporto de Congonhas, São Paulo, bairro do Jabaquara, 18 horas. Estamos aqui para mais uma live bíblica, mais uma meditação em cima da eterna palavra de Deus, imutável e reveladora palavra do Senhor. Eu te convido nesta tarde a se juntar a mim, se juntar à palavra de Deus. Separe sua Bíblia, pode pegar versão digital, Bíblia católica, pode pegar uma boa escritura que tenha o texto receptus, o texto pautado nas línguas originais, uma boa escritura que há de falar no teu coração e há de trazer-nos luz. Neste dia, colocamos o seguinte tema para a nossa meditação: por que Jesus nasceu em Israel? Por que Jesus nasceu judeu? Esta é a nossa meditação deste dia, quarta-feira, e nós queremos nos alimentar da palavra, saber o que a palavra nos diz relacionado a esta etnia judaica da qual Jesus nasceu. Sejam muito bem-vindos aqueles que estiverem aqui conosco. Deixe-me ver aqui. Separei um cântico bem bonito para nos inspirar nessa tarde. Três minutinhos. Um cântico muito belo. O texto que nós separamos para pautar a nossa meditação está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, o verso de número a partir do 34. Diz assim, Atos 10, a partir do verso de número 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Texto que nós separamos para meditar nesta tarde de quarta-feira, onde Deus fala que não faz acepção de pessoas. Este é o Senhor de todos. Nós veremos o porquê. Mas por que Jesus, então, nasceu judeu? Debaixo de toda a lei judaica? Vamos entender tudo isso. Vamos agora, então, ouvir um cântico, um belíssimo cântico de Jorge Camargo. Cântico de Jorge Camargo e Guilherme Kerr. Voz de Jorge Camargo. Título do louvor: Muitos virão te louvar. Ouça aí. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar, dizendo: bendito seja sempre o Cordeiro
Unidos comprados de grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Cantando, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Tá aí, louvor de Jorge Camargo, composição dele com Guilherme Kerr, um dos compositores também da música cristã mais fantásticos que nós temos, né, da música cristã. Este louvor, inclusive, entoado na voz de João Alexandre, de outros violonistas excelentes, e que fala uma verdade maravilhosa. Verdade que está lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 7, o verso de número 9, fala assim, ó. Uau, o que saiu aqui? Ah, tá saindo mais um cântico aqui. Deixa eu desligar aqui. Muito bem. Depois eu ponho a referência e dou os créditos também, porque nós temos bebido de bons homens de Deus, de bons compositores, de bons músicos cristãos, gente que tem sido usada por Deus. E este louvor, pautado lá em Apocalipse, capítulo de número 7, verso de número 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Esse é o texto que eu tenho certeza foi o texto onde eles se pautaram para entoar esse tão belo cântico chamado de todas as tribos, povos e raças. Muito bom, né? Muito bom. Alice, seja muito bem-vinda, querida, que sempre nos acompanha nessas lives, que tem incentivado. Também quero deixar aqui um grande abraço ao pastor Guilherme, da Igreja Batista Betel, lá em Santana, um homem que tem feito lives muito bíblicas, muito inspiradas. Olha, Igreja Batista Betel, lá na rua Alfredo Pujol. Um grande abraço aos irmãos de lá. Um abraço também ao Ministério Que Discípulos. Kids, um grande beijo a todas as crianças que estamos com saudades de contar histórias bíblicas aos nossos pequeninos, né? Papai e mamãe devem estar em casa contando história. Espero que sim. Graças a Deus por tudo.
nossa meditação de hoje. Nossa meditação de hoje, ela vem desse texto maravilhoso que reforça uma frase que vem muito nos dias de hoje. Queridos, nós temos olhado como o ser humano tem se portado, como o ser humano tem se colocado perante Deus, e a gente fala assim, puxa, mas por que Jesus não nasceu árabe, ou talvez africano, ou talvez brasileiro? Por que Jesus nasceu judeu? Olha, eu fiz uma meditação e com alguns textos, mas vou deixar um link de um texto maravilhoso do pastor John Piper. Pastor John Piper, que dispensa apresentações, tantas literaturas que escreveu, 30 e tantos anos como pastor em Minnesota, se eu não me engano, ele nos deixa um texto maravilhoso, cujo título é ali: Por que nasceu Jesus judeu? Pois é, vou deixar esse texto para vocês, porque o resumo do pastor John Piper, ele fala assim, olha, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nasceu como judeu. Qual é o propósito de Deus em Jesus nascer judeu? A história remonta a Abraão, nos leva à comunidade dos santos de todas as tribos e línguas, povos e nações, como cantamos. Por fim, Jesus nasceu judeu para devastar todos os que se vangloriam da superioridade étnica e criar uma nova raça alegre, jubilosa e que ama a misericórdia. É isso que Deus fez. Deus mostrou a todos aqueles que se sentiam superiores, inclusive os judeus, que Deus estava formando um novo povo, debaixo de um amor e debaixo de uma misericórdia que não tem tamanho. Queridos, vamos pegar alguns textos que nos pautam para essa tão maravilhosa meditação que nos coloca no mesmo nível. Mesmo nível. Ah, mas espera aí, Zagato. Você não mora na minha casinha humilde. Você tem uma casa com 2 quartos. Nós estamos perante o Senhor. Nós estamos assim, ó, mesmo nível. Não importa o que você tem. Não importa de que nação você é. Que cor é a sua pele. Qual religião. Se você é grego, se você é romano, se você é judeu. Não importa, nós vamos ver em diversos textos bíblicos que Deus não faz acepção de pessoas. Grave bem isso. Vamos aos textos bíblicos, porque Deus fala tão profundamente e começa lá no Antigo Testamento. Olha, o judeu tinha em Deuteronômio, a reafirmação da lei, essa mesma expressão, onde Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Deuteronômio, capítulo 10, versos 17 e 18. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, deuses com letra minúscula. O Senhor dos senhores, senhores com letra minúscula. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Deuteronômio, capítulo 10, versos 17 e 18. Deus não faz acepção de pessoas. Estava lá o povo hebreu,
O texto de John Piper remonta essa aliança de Deus para com o homem, e Jesus escolheu nascer no seio de Israel, porque Deus já tinha começado uma história com Abraão. Depois eu passo o texto todo de John Piper. Eu queria ler, mas é muita coisa. Eu não quero picotar um texto tão lindo, tão lindo. Então, seguindo esses textos bíblicos que nós separamos aqui, nós vamos reafirmar que Deus não escolhe esse aqui porque tem olhos azuis, ou aquele ali porque ele teve uma criação difícil e por isso eu vou dar a ele honras nesse momento. Deus escolhe quem ele quer. Minha filha entrou aqui e eu perguntei para ela: Sara, por que Jesus nasceu judeu? Por que Jesus nasceu lá em Israel? Por que ele não nasceu brasileiro? Daí ela: não sei. Eu falei para ela assim: filha, simplesmente porque Deus quis. Desde a criação, Deus é soberano e ele desejou. Ele é soberano, querido. E ele quis assim, que Jesus nascesse lá, em Belém de Efratá, para que se cumprissem as escrituras, se cumprissem as profecias. Olha, nós aprendemos muito com aquilo que a Bíblia nos mostra. E nós vamos seguir aqui com o texto que está em Romanos, capítulo 2, versos 10 e 11. Fala assim, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Mais um texto de Romanos, capítulo 10, verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Se você invoca o nome do Senhor, se você crê em Cristo, não há diferença alguma entre eu e você. Foi o mesmo sangue que salvou a minha vida e a sua, pois invocamos o mesmo nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Efésios capítulo 6, verso 9, fala assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Acepção. Vou escolher esse em detrimento daquele. Não tem o mais querido. O sangue de Jesus foi derramado por todos. E basta você crer. O último texto que eu separei está em Colossenses, capítulo 3, versos 23 ao 25. Colossenses 3. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Pois é, Deus continua a dizer, ele não faz acepção de pessoas. Queridos, o pastor John Piper, ele coloca algo muito, muito maravilhoso para a gente pensar. O Salvador, vou ler aqui só um pedacinho. Diz assim,
O Salvador do mundo, Jesus Cristo, nasceu como judeu. Mas qual o propósito de Deus? Esse aqui é o resuminho, né, que eu já li, né? Resuminho do John Piper. Ele fala assim, ó: Jesus nasceu judeu, não apenas para despojar as pretensões cristãs daqueles que eram neonazistas ou da Ku Klux Klan, mas também para calar a boca de toda a vanglória étnica e racial, incluindo os judeus. Ele nasceu judeu para levar toda a raça e etnia a uma dependência humilde de misericórdia. Ele nasceu judeu para que todas as raças exultassem na misericórdia, não nos graus de melanina, e que toda etnia exultasse na misericórdia, mais do que nas formas étnicas. E que toda tribo exultasse na misericórdia, mais do que nos atributos tribais. Jesus nasceu judeu para devastar todo o orgulho de superioridade étnica. Na história da humanidade, nós vimos algumas etnias e algumas nações se elevando como uma nação superior. E não foi assim que Deus planejou. Esse texto de John Piper é de dezembro de 2019. Ele ainda não sabia o que ia acontecer nas ruas das cidades americanas hoje. Ou talvez o que está acontecendo nos demais países, frente à falta de emprego, frente à confusão por causa da pandemia. Deus, ele é tão maravilhoso que ele continua a dizer: eu não faço acepção de pessoas. E o ser humano tem a oportunidade de dar ouvidos à voz de Deus ou continuar na sua dita superioridade. Queridos, do pó viemos, do pó viemos e ao pó retornaremos. O mais humilde morador de rua sabe disso. A nossa live, não sei quanto que já está indo, mas 24 minutinhos. Mas nós temos sim que pensar se estamos sendo arrogantes, se estamos sendo pouco generosos, se estamos sendo egoístas. O ego é um problema sério. O inimigo das nossas almas e as estratégias do mundo não superam o tamanho do ego do ser humano. Ego esse que destrói famílias. Ego este que às vezes quer pôr nas costas do diabo atitudes que vieram da carne. Nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. Nós temos que andar segundo o Espírito, amando ao próximo como a nós mesmos, colocando-nos à disposição de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E ai de quem quiser se elevar à posição de Senhor ou Rei com letra maiúscula.
Só Ele é Deus. Só Ele é digno de adoração. A você que fica olhando alguns regimes políticos cujo líder é um tipo de Deus. César para os romanos era um Deus. E ai de quem fizesse frente a César. Hoje também há alguns se colocando na posição de ídolos a serem obedecidos e adorados. O anticristo virá. E como lemos em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, todo joelho se dobrará. Perante quem? Perante Jesus Cristo. O anticristo virá e, se possível, enganará até os escolhidos. É o que a Bíblia diz. Nós, porém, que conhecemos a Escritura, conhecemos o amor de Deus, sabemos o que há de vir e estamos aguardando aquele que vem nos buscar. Nele esperamos, nele anelamos e vivemos as nossas vidas na esperança daquele que nos amou e que não nos tratou diferente, mas nos tratou segundo o seu rico e infinito amor. Queridos, muito obrigado por acompanhar. Eu vou deixar o texto do pastor John Piper, está no site Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. O texto de título Por que Jesus nasceu judeu, de John Piper. Um texto um pouco comprido, mas certamente vai inspirar você a esse aprofundamento de conhecer por quê. Por que Jesus nasceu lá? Que história é essa que Deus teve com o homem e que o fez escolher? Jesus nascerá ali, na videira verdadeira, e o seu amor alcançará a muitos, aos gentios, a todas as tribos, povos e raças e nações. Todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você. Obrigado por estar aqui comigo nessa live e que Deus nos proporcione mais uma vez estarmos juntos. Paz.